Olá, meu nome é Karine, eu sou ginecologista de crianças e adolescentes e trabalho no Núcleo de Saúde do Adolescente, Janela da Escuta, do Hospital das Clínicas da UFMG. Hoje nós vamos falar sobre sexualidades na adolescência. Antes de conversar especificamente sobre sexualidades na adolescência, a gente precisa rever ou conversar primeiro sobre alguns conceitos básicos em sexualidade. Afinal de contas, o que é sexualidade? Às vezes a gente fala em sexualidade, a primeira coisa que vem à mente é sexo ou relação sexual. Mas a sexualidade vai muito além. Então a gente considera um aspecto central da vida. Inclui sexo, é claro, mas também gênero, identidade, orientação sexual, erotismo, prazer, reprodução. E ela é vivenciada, experienciada através de pensamentos, então fantasias, comportamentos, com quem a gente se relaciona, como a gente se veste, tudo são formas de vivenciar a sexualidade. E ela é influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e culturais. Então são conceitos básicos em sexualidade: identidade de gênero, orientação sexual, aparelho reprodutor e sexo biológico e papel de gênero. E o que seria identidade de gênero? É como a pessoa se percebe, como ela se identifica. Então é um profundo sentimento interno de cada pessoa, enquanto masculino, feminino, ambos, nenhum dos dois. E hoje em dia a gente tem algumas formas de nomear isso, que não são formas fixas, mas que são nomeações interessantes, assim, até para a gente conversar sobre o tema, estudar o tema. Papel de gênero é como a gente se comporta. Então, a Organização Mundial de Saúde define como manifestação pública da identidade de gênero, mas nem sempre é indicativa desta identidade. Inclui a forma como o indivíduo escolhe se vestir, se comportar socialmente. Então, o que isso significa? Por exemplo, eu me identifico como menina e visto de acordo com o que na minha sociedade é tido como um vestuário feminino. Mas não é só porque eu me visto assim que eu tenho identidade feminina. Orientação sexual é por quem a pessoa se sente atraído, físico, romanticamente ou emocionalmente. E a orientação sexual, ela é dinâmica, pode variar ao longo da vida. E aí, de acordo com a orientação, as pessoas elas se consideram lésbicas, por exemplo, mulheres que têm atrações por outras mulheres, gays, homens que têm atração por outros homens, bissexuais, pessoas que têm atração por ambos, heterossexuais, aqueles que têm atração por alguém que é considerado do gênero oposto. Tem gente que não tem atração por ninguém, são os assexuais. Existem os homens que se consideram heterossexuais, mas que têm contato sexual com outros homens. E há uma infinidade de classificações possíveis. Percebam que um ponto importante da orientação sexual que não é necessariamente com quem a pessoa tem relação. Uma pessoa pode ter determinada orientação sem nunca ter tido contato sexual nenhum. Bem como na identidade sexual, a pessoa que é transexual, ela não precisa ter vontade de mudar o corpo ou obrigatoriamente ter que fazer uma cirurgia para ser considerada uma pessoa transexual. Bom, e a diversidade sexual, essas diversas formas de existir, de se relacionar, elas têm um grande impacto em qualquer faixa etária, especialmente na adolescência. A gente sabe, por exemplo, que na adolescência a experimentação é comum, é parte natural do desenvolvimento. Então, os troca-trocas, meninos que têm experimentação com meninos, com meninas, sem que isso signifique que o resto da vida ele vai ter esta ou aquela orientação sexual. Então, uma pesquisa realizada em 2012 no Brasil mostrou que entre adolescentes de 12 a 17 anos, a maioria se considera exclusivamente heterossexuais.
sendo que 4% se consideram já exclusivamente homossexuais e 3% se consideram bissexuais, quer dizer, têm atração por homens e mulheres. E aí, então, diversas formas de existir têm diferentes implicações na saúde, inclusive na educação. Essa pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que adolescentes que se consideram lésbicas, bissexuais ou gays, só deles se considerarem assim, eles têm mais risco de sofrerem bullying na escola. 1/3 deles tem risco de sofrer bullying na escola, comparado com apenas 20% daqueles que se consideram heterossexuais. Eles, por causa do sofrimento da condição deles, assim, do preconceito vividos, eles são mais usuários de cigarro, metade deles, aproximadamente, usuário de álcool, de cannabis, de drogas e outras drogas ilícitas. E o sofrimento é tão grande que 1/3 deles relatou já ter tentado suicídio, comparado com 6% dos adolescentes heterossexuais. E 60% deles fizeram planos, tentaram ou consideraram fortemente suicídio. E a iniciação sexual dos adolescentes brasileiros, como é que é? Parece que a maioria dos adolescentes brasileiros tem a primeira relação sexual com o namorado ou namorada. Mas a gente deve lembrar que nem toda relação sexual ela é voluntária. E aí, então, foi realizado um estudo grande no Brasil, do qual nós participamos, com adolescentes de 12 a 17 anos. Nós entrevistamos 75 mil adolescentes nas escolas, nas capitais brasileiras e alguns municípios com mais de 100 mil habitantes. O que a gente achou? Considerando 12 a 17 anos, 1/3 dos adolescentes, aproximadamente, tinha iniciado a sua vida sexual. Sendo que quando a gente olha o sexo masculino, adolescentes de escolas públicas e da região norte, essa proporção é maior. E aí, se a gente pega só o recorte de adolescentes de aproximadamente 17 anos, mais da metade já iniciou sua vida sexual. E aí, uma pergunta que sempre vem à mente: como então a gente da educação, da saúde, vai abordar as questões da saúde sexual? Existe uma receita, uma fórmula pronta? Infelizmente não é tão fácil assim quanto fazer um bolo de chocolate, né? Não tem uma receita, mas tem o que eu chamo de norteadores, então algumas coisas que a gente tem que ter em mente. Sempre tratar o tema com naturalidade, usar uma linguagem adequada à maturidade daquele adolescente, ter clareza nas perguntas ou no diálogo. Às vezes o adolescente usa uma gíria, você está achando que aquele adolescente ou aquela adolescente está falando uma coisa e na verdade está falando outra. Abordar, quando for o caso, prazer, satisfação sexual e evitar ficar nesse discurso só de sexualidade, comportamento sexual e risco de gravidez, infecção sexualmente transmissível, que tem que ser conversado, mas não é só isso, vai além. Questões de gênero, por exemplo, violência no namoro, violência sexual, realizar os encaminhamentos necessários, então parceria da escola com os serviços de saúde, com atenção básica com os serviços mais especializados. Na hora de propor alguma intervenção, vamos pensar mais nas intervenções longitudinais, ao invés de palestras isoladas. As intervenções longitudinais são mais efetivas. Incluir o adolescente como protagonista da ação. Então, vai fazer alguma ação na escola, o que o adolescente ou a adolescente acha daquela ação? Eles são muito criativos, eles podem dar sugestão, eles podem dar ideias que a gente nem imaginou até então. Refletir sobre a própria sexualidade, que muitas vezes a gente tem dificuldade de abordar o adolescente ou a adolescente porque a gente também teve uma formação repressora, e capacitar-se sempre, que é o que vocês estão fazendo nesse curso. Para capacitar-se, então, além do curso, do material escrito que a gente vai passar, tem alguns protocolos, assim, alguns guias. Então, por exemplo, para a saúde tem Cuidando do Adolescente, esse manual do Ministério da Saúde está disponível gratuitamente online. E um guia muito legal que foi lançado esse ano, da Unicef, Organização Mundial de Saúde, sobre educação sexual, o que funciona,
dicas, o que abordar em cada idade. É um documento que infelizmente ainda está só em inglês, mas em breve ele deve ser lançado em outras línguas como o espanhol. Também gratuito na internet. Muito obrigada e segue o meu contato se vocês precisarem de alguma dúvida, quiserem fazer alguma crítica, alguma sugestão, estou à disposição. Até mais.